Pronto, já estamos no ar mais uma vez com conversa com o Fábio, gente, conversa com o Fábio. E lembrando que o último encontro foi dia 17 de maio, e aí, só fazendo uma revisão rápida, Fábio, pode ser uma revisão rápida? Com certeza, meu Vou amigo. ler aqui uns tópicos aqui, falamos sobre redes sociais e fake news. Fake news, redes sociais, muita desinformação. Você citou algumas ideias boas que você viu, às vezes surgiam até no plano da política, mas as coisas não iam para frente por motivos diversos, por misteriosos motivos. E esse dia 17 de maio foi um reencontro, porque a gente ficou afastado um tempo, e isso trouxe o assunto de não perder o foco, apesar de tudo, o mais importante é manter o foco, né? E conversamos também um pouco sobre a minha pretensão de fazer curso de Reiki, que acabei não fazendo esse final de semana, perdi aí o timing, não deu para fazer, perdi. Falamos sobre física quântica, Amit Goswami, que deve ter surtado 3 vezes, né, cara? Para descobrir tanta coisa interessante. E falamos uma coisa sobre a sabedoria do executivo e a sabedoria do sábio da roça, que aos É, 80 anos eles têm a mesma sabedoria por caminhos diferentes, cara. Então, basicamente, foram essas ideias. E tinha uma outra aqui, que é ajudar alguém, né? Você ajuda, você é um cara que ajuda as pessoas. Eu já sou um cara mais egoísta, né? Eu só me ajudo. Eu só me ajudo. Quando eu ajudo alguém, quando eu ajudo uma velhinha a atravessar a rua, já começamos um tema novo agora. Quando eu ajudo uma velhinha a atravessar a rua, eu penso, eu vou olhar no espelho e vou me sentir muito bem. Então vou ajudar a velhinha. mas esse nosso bate-papo já são ajudas também, né, cara? Você acaba me ajudando a refletir, a pensar, né? Às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa macro, assim, né? Mas às vezes, muitas vezes, as ajudas são pequenos detalhes que fazem diferença na vida de outra pessoa, né? Às vezes a gente quer criar alguma coisa, né? Uma instituição para ajudar 100 crianças, né? E aí um bom dia, muitas vezes, ajuda muito a vida de uma pessoa, né? É interessante isso, né? Um bom dia pode salvar a pessoa do suicídio, às vezes. Pois é, pois é. Um bom dia, um abraço. E isso feito, algumas pessoas falam isso, né? Eu me tornei visível. Isso é. Existem pessoas que são um pouco invisíveis, né, no dia a dia. Eu lembro, uma vez, um borracheiro bêbado me ajudou numa estrada, né? E eu sempre que eu viajo, engraçado, sempre viajo, eu vejo aquele borracheiro assim, no meio do nada tem um borracheiro, né? Eu falei, pô, cara, aí eu falo, pô, que esse cara tem a proteção, porque ele ajuda muita gente aí na estrada, né, por aí. E a gente, às vezes, muitas vezes, a gente pensa dessas pessoas que, de certa forma, são invisíveis, quando a gente deu um problema, fala, caraca, cadê aquele cara aqui? Cadê aquele Ele tá no dia cara? de dia, né? Pô, cadê? Invisível, chega aí, invisível, chega aí. A rua tá uma sujeira, cadê o cara, né? O rapaz aí, o gari, que ele lá. E todo dia a gente passa por ele e dá um bom dia, né? Mas quando ele não foi um dia que, porra, vai chover, vai entupir os ralos. Aí lembra dele, aí lembra do cara, aí lembra do sujeito quando. Um dia, pô, cara, pô, tem as palavras mágicas, né, cara? Um por favor, um bom dia, um obrigado, né, cara? Isso faz diferença na vida de muita gente, cara. Faz É mesmo, interessante isso. cara. Eu estava no supermercado aqui na ilha. Daquele dia eu estava para baixo, olha, muito para baixo, olhando para baixo, todo para baixo. E andando, fazendo minhas compras ali, pensando, puxa, minha vida está daquele jeito. E aí passou um cara por mim, eu nunca vi o sujeito antes, pô. O cara falou assim mesmo: tá triste, soldado? Levanta a cabeça. Pô, legal, hein? Você sabe que aquilo deu uma sacudida no meu cérebro, de É, cara. uma forma. Aí eu fiquei pensando, cara, tem que levantar a cabeça mesmo. Terminei as compras de cabeça erguida, cara. É, cara. Mas faz diferença, né, Tela? É,
acaba, sei lá, inspira alguém, né, cara? Eu tenho, os momentos bacanas que eu lembro, assim, alguns momentos que eu lembro são bacanas. Um foi levar um jovem que estava na cadeira de roda, uma criança, no banheiro num shopping, sabe? Ah, Hum, saí do banheiro, a mãe estava com um filho, assim, né, com a cadeira de roda, mas ela não podia entrar, que ele é um menino e ela é uma senhora, né? sim. Um rapaz, assim, tudo. E aí, quando eu saí, eu olhei e falei, dá licença, a senhora quer que eu entre com ele para ele? Ela falou, pô, o senhor faz esse favor para mim? Eu falei, ah. E aí foram, sei lá, 5 minutos isso, cinco, no máximo, né? Chega a 10, 5, 7 minutos. E aguardei, né? Ele tal, lá, lavou a mão e tudo, e quando eu saí, ela agradeceu, quer dizer, são 5 minutos que você ganha não só o dia, mas a semana, talvez. Ou, são detalhes que às vezes você para, você se sente o super-homem, né, cara? Fala, porra, e não custa nada aquela história que as pessoas falam sempre, não custa nada, não custa, custa 5 minutos. E às vezes você está mais interessado em responder um WhatsApp que porra, tu Olha, fala é, aquele, né? Fala assim, porra. E às vezes não presta atenção nos detalhes que podem mudar e ajudar a vida de uma pessoa, né? São coisas assim, para amarrar dar um laço no sapato de uma senhora também que estava querendo atravessar a rua e estava com o sapato desamarrado, mas com as mãos com compras de um lado e do outro. Já nossa, meu, difícil. minha senhora é tipo, sei lá, da minha avó na ocasião. E eu falei para ela, cuidado que seu sapato está desamarrado. Ela falou assim, meu filho, muito obrigado. Tipo assim, mas eu também não sei como, não sei como fazer. Eu falei, só um minutinho. Aí eu fui lá e amarrei, e aí aqueles agradecimentos de verdade, né? E tem uma coisa legal que fala assim, bacana quando a gente procura ajudar alguém que você nunca mais vai ver na vida, né? Porque isso é aquela questão de você não esperar nada em troca mesmo. Você não está fazendo, tipo assim, eu fiz algo pelo Otelo, mas também amanhã, assim, precisando de alguma coisa, cara, eu sei que eu posso contar com a tela, né? Porque afinal de contas, um dia eu amarrei o cadastro do sapato dele. É, foi um investimento, na verdade, que a pessoa fez, né? Não ajudou. Investir foi uma ação. Eu vou fazer uma aplicação aqui Porra, na gratidão do fulano, cara. justamente, cara, sabe? E se alguém ali na esquina estiver falando mal de mim, eu tenho certeza que o Otelo vai me defender, porque afinal de contas eu amarrei o sapato dele um dia, né? Ah, é, no ambiente de trabalho tem muito isso. O pessoal fala de, em negociação, o pessoal fala de princípio da reciprocidade. Né? O camarada faz um favorzinho para o sujeito e acaba recebendo na negociação uma bela fatia, né, do bolo que está sendo dividido ali. Então, eu vou dizer para você, eu vou confessar, cara, eu nunca fui altruísta. Já ajudei muita gente, mas eu não sei, às vezes eu não sei nem por quê, cara, não sei nem por quê. Algumas pessoas vieram me agradecer de algumas coisas. Teve um cara que veio me agradecer realmente, literalmente, de algo que eu não fiz. Não fiz, não fiz. O cara falou: eu agradeço a carona que o senhor me deu até o Ceará. Poxa, eu fiquei muito feliz. Aí o cara me confundiu com um colega meu que é aviador, que é negro também, né? Eu fico olhando para ele assim, e não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E fiquei quieto, né? Falei, levei o agradecimento desse colega e até me encontrei com ele no shopping, no recreio. Cara, tirei onda, fingi que era você. Poxa, que legal. E aí, mas é assim, e coisas que eu fiz, eu vou confessar para você o verdadeiro motivo por algumas coisas que eu fiz. Eu ia me sentir tão mal se eu não fizesse, que eu ia me sentir assim um cara abaixo da linha da dignidade humana, sabe? Falei, cara, se eu não ajudar essa. Teve uma criança que apareceu na minha rua.
e na rua que eu morava, né? Aqui é a casa da minha mãe, então, na rua da casa da minha mãe apareceu uma criança. Ninguém sabia de onde era essa criança, ela apareceu, cara. Eu estava chegando em casa, essa criança andando na rua meio perdida. Aí eu fiquei olhando assim e falei, cara, tem algo errado. Falei, isso não é problema meu. Sabe, isso não é problema meu? E aí entrei, fechei o portão e comecei a andar. Meu amigo Fábio, eu andei acho que 15 passos, cara. Não consegui dar o 16º, não deu, cara. Falei, não, não, isso tá errado, tem algo muito errado aí. Aí eu falei, não, vou conversar com a minha mãe. Aí consegui dar o 16º passo, o 17º. Falei, mãe, vamos levar uma criança ali na polícia? O que que houve, meu filho? Não, porque tem um garoto assim, assim, assado e tal, 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 tal. Tal. Tá, vamos lá. Ela botou uma roupinha rápida e fomos na rua achar a criança, né? Mas a mãe da criança apareceu. A mãe da criança apareceu e tudo bem. Eu falei, cara, não ia dar, não ia dar. Assim, eu não que, uma parte de mim não queria ajudar. Eu falei, isso não é problema meu. Outra parte, cara, parece que eu fui lutando, lutando e perdi, perdi. Eu vou levar essa criança na polícia porque não está certo isso. E acabou que a coisa se resolveu. Então, eu vou dizer para você, assim, eu acho que é um tema muito importante, assim. Tem coisas que nem na guerra, um soldado inimigo do outro, capaz de ajudar até o outro soldado, cara. Porque tem uma humanidade aí que eu não sei, eu vou chamar de humanidade. Tem uma humanidade aí que se o cara não fizer, se o sujeito não fizer, ele não aguenta. Ele acaba fazendo. Não sei o que que é isso. Não sei qual a tua opinião sobre isso, mas eu não sei. Eu estou lembrando aqui de dois momentos recentes que eu achei interessante, que fui abastecer o carro, um foi no Natal do ano retrasado, eu acho. E parou um rapaz de moto desse trabalhando para entrega, né? Hum, E eu mandei o frentista botar combustível na moto do cara também, e paguei. E dois momentos, cara, que aconteceu isso. Teve um que falou que não precisa, não precisa e tal. E eu falei, pô, não, não, deixa aí, cara. Mas sabe que eu também não saio de casa para fazer isso, não, sabe? Assim, muitas vezes também eu achei que eu pudesse fazer alguma coisa, não fiz também. Mas é quando eu dá um sentimento assim, eu não sei explicar, sabe? Tipo, eu também não. A gente acha, como psicólogo, que a gente vai você, conseguir explicar de tudo, né? como você falou que deu 15 passos, o 16º não conseguiu dar, né? Não consegui. Eu olho para o lado assim e também não tem tantos, tem algumas coisas, situações assim, mas e que eu não comento também, normalmente não comento. Mas às vezes você olha assim e fala, pô, cara, faz isso, sabe? Que negócio faz isso. Quando sai de casa, fala assim, não vai para a esquerda, não vai para a direita hoje. Bom, Coisas mas inexplicáveis, né? então não sai de casa assim, vou fazer algo pelo altruísmo e tudo. Não, eu acho até às vezes que eu sou meio duro, às vezes, porque, sei lá, não sei explicar muito não, né? Mas no meio tem muita gente também que também não se esforça, né, cara? Então, é engraçado, assim, quando esses casos dessas pessoas de moto estavam trabalhando, um foi um dia de chuva perto do Natal, e que ele estava com aquela cara, assim, cansada, sabe? Entendi. Roupa de chuva, assim, cansada, com aquela olhada, assim, para baixo, eu falei, pô, o cara já está esgotado e tal. E, e a moto, eu não sei andar de bicicleta, né, cara? Muito menos de moto, né? Então, não tenho a mínima ideia
que cabe de combustível numa moto, não tenho a mínima ideia. Né? Falam que ela é econômica e tudo, mas eu não tenho a mínima ideia. E eu acho que aquele tanque ali não deve caber muito, porque o espaço pequeno, você acho que R$ 20 na mão para botar combustível. E eu falei para ele, vai botar quanto? Tal? Ele levantou assim, se assustou, porque tipo, alguém falou comigo, é invisível, né? Invisível, é. Assim, levantou assim, falou assim. Ele falou, não. Aí ele voltou com aquele jeito triste, meio para baixo, daí falou, não, vou botar R$ 20. Aí eu pedi para o rapaz botar R$ 20 no combustível na moto. Né? E aí ele veio me dar o dinheiro. Eu falei, não, mas eu não quero. Ele achou que eu estivesse precisando do dinheiro, sabe? E fosse para Uhum. o cartão e pegar o dinheiro dele. Eu falei, não, Ah, tá, entendi. eu não quero dinheiro, não. E tudo. Aí ele olhou para mim com aquela cara de assustado assim, falou assim, não, você não quer o dinheiro? Eu falei, não, fica aí para você e tal. Aí nisso, cara, ele abriu um sorriso assim, que eu não esqueço o sorriso dele, sabe? E eu falei para a menina assim, eu acho que eu ajudei, né? E ela olhou assim, falou assim, eu lembro das palavras dela, falou assim, nossa, o senhor não imagina quanto. E aí, Olha aí. eu fiquei com aquilo assim, aí, acho que o cara deve rodar a noite até para ganhar os R$ 20, sabe? E além disso, deve ser um monte de gente, algumas pessoas desaforadas para receber para poder para poder pagar, né, de receber a mercadoria. Às vezes a gente se surpreende aí nas entregas, que as pessoas brigam com o entregador por causa disso, umas coisas malucas, né? Umas coisas assim, É cara, que porra, né? condições de trabalho que eu acho que eu mesmo não aguentaria, cara. Eu vou dizer para você. Condições de trabalho que eu não conseguiria. E O a outro, gente. Diga, não, diga. não, é que o outro rapaz estava botando R$ 5 de combustível, cara, na moto. É, Aí eu falei para ele botar um. Aí ele, não, não precisa não, o senhor está aqui. Eu falei, não, peraí, eu não sei quanto também eu pedi para colocar de combustível. Aí o rapaz, o frentista, falou assim, pô, é a segunda ou terceira vez que está passando com R$ 5 aqui para botar combustível. O cara saindo com aquela moto, né? Tá, e corre, acho que ele deve ganhar uma gorjeta de R$ 5, mas, pô, vou aproveitar e botar um botar combustível. um pouquinho de gás aqui, pô, senão eu não chego ali. E isso dá umas histórias, cara, assim, muito interessantes, cara. Muito interessante. A gente começa a refletir, pensar assim. E engraçado que eu tenho essa questão assim, eu gosto de ajudar quem está se esforçando para conseguir algo, sabe? Pô, É, é. e tem um comportamento, e tem aquele esforço e tal, porque para mim a vida é feita de trocas. É uma troca, sabe? Eu faço alguma coisa e recebo algo em troca. E a minha questão que eu tenho refletido muito é isso, o quanto que algumas pessoas estão fazendo para receber em troca, em devolução, alguma coisa, né? São as histórias básicas de assim, quando a pessoa fala, pô, o que você está plantando para colher, né? E tem gente que não planta nada, mas quer colher muita coisa, né? Ah, é uma troca um pouco assim, desproporcional, né? Entende? É como se o cara falasse, pô, eu queria ter o conhecimento do hotel. Eu falei, pô, beleza, mas você está disposto a acordar cedo, dormir tarde, estudar, sei lá, 45, 50 anos na vida, ou mais, você está disposto a não parar de estudar, está sempre refletindo e tudo? Não, pô, não estou, então você não vai ter o conhecimento do hotel. É uma É, troca. o pessoal acha muito assim. Acho que as pessoas confundem muito o merecimento. Ah, eu mereço. Eu sou uma pessoa boa. Já conversamos até sobre isso aqui. É, Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. Eu falei, cara, você é uma pessoa boa, tá legal. Mas, igual você, tem um monte de gente boa. Mas tem outras pessoas que são boas e trabalham de sol a sol, cara. E aí essas conseguem construir a sua casinha. Pô, mas eu mereço a casa própria. Eu falei, cara, não. Você, desculpe, mas você é uma pessoa boa, só. Quem é, merece é aquele cara que fez por merecer a casa própria, né? A é, própria dele, né? Ah, não, mas eu mereço, então eu vou exigir. Cara, você contribuiu, você carregou um tijolo para ele, levou uma quentinha para ele. Não, não fiz nada. Então, como é que você está exigindo, cara, alguma coisa, né? Então, é um conceito assim de eu mereço, cara, que
é complicado falar sobre isso, porque a gente pode cair numa armadilha da meritocracia também, né? Tem que tomar cuidado. Porque eu tive muitas facilidades na vida, muitas, cara, muitas. Se eu falasse, olha, Fábio, olha, eu vou dizer para você uma coisa séria. Se eu falasse, poxa, eu estou precisando de um livro de geometria analítica do Leitold, se eu falasse de manhã, às 8 da manhã, às 6 da manhã que meu pai saía para trabalhar, às 19 horas, cara, o livro estava nas minhas mãos. Novo, o livro não é nem o livro velho, é o livro novo. Está aqui, meu filho, o livro Leitold, de geometria analítica, que você está precisando para estudar. Cara, eu não tive, eu falo para você, essa parte da minha vida foi uma moleza, uma moleza. Eu sempre tive material para estudar, alimentação perfeita, carinhosa. Quando eu ia para o. Eu fiz aquele curso Impacto, IMITA. Então, eu começava às 13 horas e terminava às 10 da noite, lá na Tijuca. Mas antes, 11 e pouca, eu saía para pegar o ônibus, 11 horas às 11 horas eu descia, eu acordava cedo, eu subia para o quartinho de estudar. 11 horas eu descia, estava pronto um arrozinho maravilhoso, um feijão gostoso, um suco de laranja da fruta, não era de caixinha, não. Era da fruta mesmo, cara. E um fígado acebolado que eu adorava. Poxa, era o toque especial. Eu comia aquilo. Tchau, mãe. Descia a escada, pegava o 634, ia até o ponto final, lá para o Impacto, e ficava lá até as 10 horas da noite, cara. Cara, para mim, eu tive facilidade, tive facilidade. Então o cara falou assim, eu me fiz sozinho. Eu falei, não posso dizer isso. Eu sou um dos caras que não posso dizer isso de jeito nenhum, né? Eu já até colei em prova, inclusive, então. Esse papo de eu sozinho é muito, para mim, é muito a mesma coisa também. Eu sozinho nunca estou, porque alguém fez a camisa que eu estou usando, né, cara? Então eu já não estou sozinho. Tem muitas pessoas participando da nossa vida e a gente fala, não, mas eu sozinho, sozinho. Não, eu só estou agora com o computador falando com você, alguém inventou o computador, o microcomputador, né? O computador, um microcomputador, né? Uma câmera, sei lá, um monte de coisa. Eu cortei o cabelo com um barbeiro ali. Tem um monte de gente que participa da minha vida. E a gente está falando daquele negócio do invisível, né? Essas pessoas não podem ser invisíveis, né? Algumas a gente nem sabe quem foi que inventou, né? Quem foi que inventou o fio, quem inventou, sei lá, em tantas coisas fantásticas. Isso num curso que uma pessoa falou isso, um professor também falou isso. A gente não agradece nossos antepassados, que não no sentido de família só, mas nossos antepassados que transformaram o mundo no que ele é hoje para a gente poder viver dessa forma. Tem as coisas que não são tão boas, que estão acontecendo, mas muitas coisas evoluíram e permitem que a gente tenha um carro para se deslocar, tenha um ônibus para se deslocar, tenha um avião, tenha... mas quem inventou o avião? Não, peraí, antes do avião, alguém inventou o papel para escrever, para desenhar, sei lá, fazer um desenho sobre o que seria um avião, alguém inventou o combustível, alguém inventou, sabe? Tem tanta gente, essas pessoas todas, e ele falava isso, eu parei assim, fiquei refletindo, falei, pô, cara, tem coisas que você devia ter deixado para eu pensar, pô, tu não devia ter pensado. E assim, Essa eu vou perguntar, né? pô, Quem sabe? cara, eu acho. É? O que foi? Fala Desculpa. aí. Fala aí. Não, eu estava rindo aqui, mas eu falo isso. Tem uma música do Tunai, que infelizmente faleceu, o Tunai, né, que ele fala: certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz. E ele fala: pô, cara, essa canção é tão legal que eu tinha que ter feito isso. Poxa, cara, Agora, parece que saiu de dentro de mim, né?
E tem umas ideias, umas reflexões assim que eu penso, meu, pô, cara, isso deve ser comigo, né, para você, porque depois lá embaixo, não, isso aqui vai Fábio Machado, né? Cara, letra de música, eu acho que tem certas letras que são coisas assim, de- que viram patrimônio da humanidade, né, cara? Coisas assim incríveis, incríveis, incríveis. Hoje a nossa musa da música pop, Tina Turner, transcendeu, foi para outra dimensão ou morreu, né? Cada um fala de um jeito. É, E aí vem essa questão da missão na vida também, né? Vem uma coisa que uma pessoa que passou por um período difícil, difícil e lutou, não perdeu o foco, aquele foco que a gente pensou na semana passada, conversou sobre ele e venceu, cara, venceu e teve uma vida vitoriosa. Eu acho que isso, sinceramente, essa vitória, eu acho que a pessoa leva, cara, leva. A gente não leva nada da vida. Eu acho que leva sim. Acho que leva na alma. A alma leva essa vitória que ela teve sobre todas as dificuldades que ela passou, né? A pessoa que apanhou de outro e tal. Talvez tenha passado até fome. Você já passou fome, Fábio, alguma vez na sua vida? não, eu falo que eu tive uma vida simples, mas que eu não reclamo de nada, né, cara? Então, eu sou daquele. Tinha a situação de da gente só beber refrigerante quando dava no final de semana. Não sei se também era contigo assim. Quando dava, era uma garrafa de refrigerante, que era 1 litro de vidro, né? E só os domingos, às vezes. E tínhamos 4 lá em casa, né? Então, assim, acho que era o meu irmão, meus pais nem pensavam assim, mas eu, há um tempo atrás que eu lembrei que quando vinha aquela refrigerante de 1 litro, éramos 4, então enchia o copo de cada um, mas 1 litro dá 1.000 ml, né? O copo era de 200, então ficava aquele pouquinho, né? E eu comendo de olho naquele pouquinho. Todo mundo assim, né? Ui, Pô, como é que será que vai ser a divisão desse pouquinho? melhor pegar um pouquinho e jogar pela janela. Não para ninguém. Mas assim, cara, são situações, não sei se simples, mas assim, que foi, eu conto com o maior prazer essas coisas, sabe? Não tem nenhum assim, pô, cara, isso me traz não tem nada, não valorizo, não supervalorizo o que eu tenho hoje, porque eu não tinha, não tem nada disso. Na minha cabeça fica bem claro que os meus pais fizeram o melhor que eles podiam fazer para gente, entendeu? Até quando ficava de castigo, mesmo sendo uma coisa meio pesada, mas era a forma que eles tinham de educar. Então, isso 50 anos atrás, né, cara? Então, nossa, absurdo. Vai fazer isso. Absurdo, por quê? Naquela época era assim. E aí, então, Algumas palmadas serviram, algumas palmadas me ajudaram, cara, eu confesso. agradeço, cara. Não tem nada de. Não estou falando se é certo ou errado, não estou julgando isso. Eu creio que eu estou falando do meu caso, né? Acho que eu não tenho uns exageros quando acontece, mas no meu caso, e eu fiquei tranquilo quando o Papa Francisco falou que uma coisa assim, uns tapinhas no bumbum de uma criança nunca faz mal a ninguém. Bom, eu falei assim, pô, se o Papa, o representante de Deus aqui na Terra, falou, então, Poxa, né? Ele falou, pô, né? Não vai, né? mas eu Não não vai matar ninguém. se fala assim, passar fome, tinha uma limitação e a gente era bem consciente disso. Mas eu acho que tinha essa questão também, a gente era bem consciente assim, do que podia, o que não dava, o que era possível, o que não era possível. Eu não sei andar de bicicleta porque eu nunca tive uma. Então, foi o toque que meu irmão me deu quando uma criança apareceu com a bicicleta lá, que eu fiz aquela fila de criança para aprender a andar de bicicleta, eu já sabia. E o meu irmão não entrou na fila, e ele era mais velho, né? E eu falei, pô, tu não vai entrar, né, naquele fila para aprender lá? E ele falou, não, eu não vou entrar porque a gente não tem.
Se a gente aprender a andar, a gente vai ter que ficar pedindo emprestado para andar, porque a gente não tem, mas toda hora tem que ficar pedindo emprestado. Aí eu olhei para ele e falei assim, tá, mas e aí? Ele falou assim, e aí que se a gente ainda pegar emprestado e quebrar a bicicleta de alguém lá em casa, o coroa com medo, sabe? Pois é, cara, melhor Ele não. mandou você pegar Melhor não, né? para não aprender. Aí eu falei, pô, sabedoria do meu irmão, se eu não sei andar, eu não posso pedir emprestado para andar, né, cara? Então, melhor. É, faz sentido, faz bastante sentido. Essa coisa de fome, né? Você passou fome, o Telé, você falou, você passou fome, cara, em algum Essa momento. coisa, não, assim, olha, eu vou te falar, assim, meus pais passaram, Hum, eu não. Na verdade, até o contrário. Assim, como o meu pai passou uma situação muito singular, assim, na família dele. Olha que coisa estranha. No dia do aniversário, como não tinha dinheiro para nada, nada, mal tinha para comida, alguém lá decidiu fazer da seguinte forma: no dia do aniversário, a gente não faz bolo, não faz nada, até porque não tem mesmo, mas a gente finge que nada está acontecendo. Você imagina você fazer aniversário e ninguém te dá um parabéns? Nada. Fingir que não era aniversário, porque como não tinha nada para dar, acho que, sei lá, meu avô, minha avó, não sei quem teve essa ideia, achou que se lembrar do aniversário da pessoa, a pessoa iria ficar mais triste. Claro que não. Mas o meu pai viveu uma situação de não ter bolo no aniversário dele. Não tinha um bolo, não tinha nada. Não tinha nada, nem parabéns, nada. Então a pessoa, né, pensa assim, alguns pensam assim, eu não vou fazer minha família para passar por isso. Então sempre teve muita comida aqui em casa, excesso de comida, assim, pecar pelo excesso, né? Que é pecado também, mas pecar pelo excesso. Quando eu cheguei no exército, no exército, comia bastante até, mas tinha as manobras. As manobras, tinha uma manobra que era sobrevivência na selva, né? Que era na floresta de Jericinó. Né? A ah, nossa selva, a selva que eu vivi, foi a selva de Jericinó, né? O campo de instrução de Jericinó. E aí nós ficamos um tempo lá, cara, e depois uma outra manobra no Forte Imbuí, em Niterói. Nas duas eu passei fome. Eu conheci o que era fome, cara. Eu não conhecia, cara, não conhecia. Já fiquei de estômago mais ou menos vazio algumas vezes, mas a fome, Fábio, eu vou dizer para você, ela te transforma, ela tem ela ela te convida a virar um animal. Você corre o risco de perder a sua humanidade, cara. E você começa a ficar irritado, começa a brigar com seus colegas, e após uma semana de fome, de subalimentação, fome mesmo, você, você não reconheceria uma pessoa assim, cara, esse cara, o humor totalmente diferente, era quase assim, todo mundo tinha virado o leão. Alguns viram hienas, outros viram leões, mas não tinha ser humano mais nenhum ali. E a manobra acabou, e nós comemos, né? Tem que voltar a comer devagar também. E aí a humanidade das pessoas foi voltando, sabe? Eu vou dizer que ali naquele pelotão, eram uns 30 garotos, não tinha nenhum Buda ali, nada, não tinha nenhum, porque faltou comida, todos eram capazes de matar o outro para pegar um pedaço de pão com terra, terra dentro, assim. Os caras, às vezes, jogavam pão com terra só para dar briga entre a gente. Então, eu digo, eu passei fome, cara, mas não foi uma fominha de nada, comparado à fome crônica que as pessoas vivem. Então, eu digo para você, as pessoas que conhecem a fome e mantêm a humanidade, e a gente falou desses caras invisíveis, muitos deles passam essa fome e conseguem manter a humanidade, cara, ajudar alguém. Estas pessoas, eu considero que elas são superiores, cara. é. Superiores. Por isso que eu te perguntei.
Eu não posso dizer de verdade que eu passei fome. Eu passei um treinamento de fome, um pequeno treinamento de fome. Isso te fez refletir de outra forma, alguma coisa? Durante o treinamento, não. Durante o treinamento, eu virei um animal. Virei um animal, virei um gorila. Se alguém ousasse pegar minha migalha de pão, eu não sei o que poderia acontecer ali dentro daquela selva. Até que os tenentes interviram, porque eles viram que a coisa ficou cada vez mais feia, né? Apareceu uma cobra no acampamento, e aí ia ter uma briga por causa da cobra que ia dar morte de aluno. E os tenentes chegaram, só chegaram no limite. Chegaram e tal, e aí a gente passou, foi mais uns 2 dias, mas eles deram bastante água doce com a gente, para a gente, mate, não sei o quê, parará, mas eu percebi que ali eu tinha perdido a humanidade, cara. Ali eu falei, cara, deixei todos os ensinamentos assim, eu não sei nem onde foram parar, eu tinha virado um gorila. E aí, comparado com essas pessoas, falei, cara, não passei nenhuma fome, cara, não passei nenhuma. Foi um treinamentozinho de fome, 10 dias de fome, e eu já virei um animal. E a pessoa que passa o ano inteiro, às vezes, debaixo de um viaduto, cara. É, Pô, é uma coisa. Eu não vou dizer que as pessoas viram santas assim, eu não acredito nesse processo de santificação debaixo do viaduto, não. Não acredito, não. E mas eu não sei se eu seria uma pessoa bondosa se eu passasse por metade do que muitas pessoas passam, eu não sei. Não posso afirmar, não posso, não. é. Não imagino. Uma colega atendendo lá na supervisão, uma pessoa no estágio, né? Ela falou que a pessoa relatou para ela, a pessoa com filho e tudo, falou com ela assim, é difícil manter a calma quando a gente chega em casa, abre a geladeira e só tem garrafa d'água. E aí ela falou assim, e ela estava explicando, né, como é que a gente mantém uma linha de trabalho sem se envolver numa situação dessa, que ela estava difícil, porque ela falou assim, porque na hora dá vontade de você pegar, assim, vamos ali no mercado, comprar, Entendi. seja, né? Como é que você não É, se envolve dessa forma, assim, né? E ficou uma conversa sobre isso, que realmente você está falando, assim, tem coisas que a gente, é difícil a gente falar sobre coisas que a gente não passou, né? Não vivenciou. Por mais que fale que é difícil, mas a gente ia falar que é difícil só se a gente ficasse uma semana sem comer para entender o que é ficar uma semana sem comer. E, e, e a gente ainda tem assim, ficar uma semana sem comer, sabendo que a qualquer momento que eu quiser, eu vou ali, como, e depois de uma semana eu vou abrir a geladeira e vou ter que comer. Né? E a pessoa que fica uma semana, às vezes ela fica uma semana, mas ela não tem a mínima ideia quanto que ela vai ter algo é, para comer, né? Não é só uma semana. E se ela tem uma família, o instinto natural primeiro são os filhos, né? E tudo que chegar, primeiro são os filhos e tal, para depois ele poder consumir. Mas é difícil falar sobre algo que a gente não vivenciou. A gente sabe muita coisa sem ter vivenciado. tem um plano teórico aí que no plano teórico as pessoas são maravilhosas, cara, são incríveis. Eu lembro quando eu ia na igreja, aí tinha uma hora que todo mundo se dava a mão, alguns até se abraçavam, né? Paz de Cristo, paz do Senhor e tal. Terminava, terminava a sessão, cara, saía um dando fechada no outro de carro, buzinando, uma coisa incrível. E caramba, acabei de apertar a mão daquele cara que me fechou, sabe? Então, uma coisa assim. É verdade. Mas olha, eu vou dizer para você o seguinte: ao longo da nossa vida, não vou dizer que a gente precise passar fome para saber se é uma pessoa boa ou não, mas quando você se compadece com a história de alguém,
isso já é uma esperança para nós, sabe? Já é uma esperança. E, cara, porra, isso aí tá. Alguma coisa doeu em mim ao ver esse cara passar fome, doeu aqui. Não, não era para ser assim, de alguma forma, né? Então, isso me absolve um pouco, sabe? Falei, cara, pelo menos eu tenho a compaixão, eu não sinto prazer em ver uma pessoa, essa pessoa aqui não conseguiu o que eu consegui. Tal. E também não se achar melhor do que o outro, ficar, eu sou melhor do que aquele mendigo, do que aquele cracudo. Aquilo ali, às vezes o cara é um professor de matemática, é um físico, é um troço que o cara é doente, né? Não se achar melhor que um cara desses é um ato de sabedoria também. Por quê? Vou dizer por quê. Porque é o meu entendimento. Às vezes o cara sofreu uma perda tão grande na vida, perdeu filho, perdeu mulher, perdeu alguma coisa que ele queria muito, e não conseguiu se recuperar. Pais abusivos. Você imagina a história do Marvin Gaye, do pai dele, né? Você imagina um cara, bicho, com uma estrutura familiar daquela. Ele era drogado. Não sei se. Não estou dizendo que justifica, mas eu posso dizer que existe uma lógica aí, existe uma lógica, tem uma influência, né? O cara usa uma droga para reduzir uma dor. Tudo bem, tudo bem. É possível se entender o nexo causal. E ele mesmo tem condição depois de sair daquilo ali, raciocinando que aquilo não vai resolver o problema nem da dor dele. Quando ele entende isso, ele consegue sair da droga, que nem o rapaz do crack que falou: cansei de comer comida no lixo. Uma repórter, cansei disso. Quando você cansa de alguma coisa, você resolve mudar, né? Como é que está o seu horário aí? Aos 40 que tem o cliente, não? Eu marquei 15, então 15? dá para a gente ir até lá, 40, eu marquei 15, que aí a gente estica um pouquinho. Dá Ah, para a tá. gente esperar 40 e aí 5 minutos para me preparar e começo 15. Vai pegar o suor da parada e vai jogar no. Ah, mais 2 semanas eu estou terminando isso, 2, 3 semanas. É isso aí. O negócio é terminar uma coisa e não botar outra em cima, né, meu amigo? Aí eu vou dar uma segurada um pouquinho. Não muito também, mas vou um pouco, esperar os processos lá de registro, tudo para começar a ver como é que vai fazer. Mas eu vou realmente dar uma paradinha, seguindo teus conselhos, inclusive. É porque agora essa foi novíssima. Essa do suor, até eu vou refletir em cima dela amanhã, cara. Falei, cara, deixa eu. Uma coisa, até conselho do hotel, deixa eu pensar aqui se encaixa ou não, se vai ser mais perdas do que ganhos. É porque às vezes a gente acha que está ganhando, né? Fazendo trocentas coisas e não. Mas fechando o raciocínio desse negócio do mendigo, do cracudo, eu sou melhor do que o cara, com a meritocracia e os invisíveis. Às vezes a gente acha que o sujeito invisível é uma pessoa pior, né? Às vezes ela não teve oportunidade também. E também, o que é ser melhor também, né? Tem uma definição também, né? O que é ser melhor? É o quê? Vestir roupas melhores? Conhecer tantos países? Aparecer no Instagram num cruzeiro? O que é melhor, cara? O que é melhor? Não sei, de repente ele está melhor do que eu, pô. Não, esse que ser melhor é quem definiu o que é o melhor, né, cara? A definição de quem? Isso é muito individual, né? Porque de repente para você é melhor, sei lá, comer abacaxi, para mim não, para mim melhor é manga. Então isso é uma coisa mais pessoal, né? Porque para alguns é melhor morar num local mais frio, para o outro é melhor casa de praia, num lugar de praia. Isso é muito, esse conceito é muito individual. E quando a gente fala questão de profissão, eu falo que a gente precisa de todas elas.
Porque eu não vou saber, por exemplo, varrer a rua como uma pessoa varre, as pessoas varrem, têm habilidade, tudo, e nem vou ter, de repente, condições físicas para fazer. E aí eu falo que nós temos tem a importância das pessoas na sociedade e na nossa vida também. E a gente, às vezes, esquece da importância e fica como colocando porque apareceu aqui, ou apareceu ali, ou porque tem esse valor, recebe. Eu digo sempre que a gente tem a questão do valor que as pessoas recebem nas suas prestações, deve estar atrelado à sua responsabilidade, não sobre a importância. Eu creio que quando acontece alguma coisa, o diretor da empresa tem que responder por tudo que acontece dentro da empresa. Mas para a empresa funcionar, todo mundo que está ali dentro tem a mesma importância, senão não funciona. É como colocar um avião, né, para subir. O piloto tem a responsabilidade ali, mas para aquilo estar ali no alto, tem um monte de gente que tem importância para fazer com que ele suba, né? Tem vários, É, tem gente na torre orientando, pode subir, não pode, tem o cara que faz a manutenção, tem o cara que abastece, tem o cara que faz o combustível para abastecer. Então, cada um dentro da sua responsabilidade, da sua importância para aquilo ali acontecer, né? Mas agora a responsabilidade daquilo ali é do piloto, é total do piloto. Né? Eu, quando estou dentro do avião, o piloto que é o responsável pela condução, como motorista de ônibus, isso tudo. E a gente negligencia as pessoas, elas ficam um pouco invisíveis, né, cara? Piloto de avião, não, que ele tem aquela. As pessoas ainda olham para ele assim, como, né, que cara. Pô, o cara é piloto de avião, olha para aquele painel com 3.402 instrumentos, o cara olha assim, pô, o cara tem que estar, né? Mas cada um tem a sua importância também dentro da sociedade. Numa sala de aula, eu falo que, assim, a responsabilidade é do professor em passar o conhecimento, mas, assim, a importância de todo mundo, que um professor sem aluno não existe, e aluno sem professor não existe. Então, é, você tem, ali todo mundo tem a mesma importância, tanto quem tem para aprender e quem está para ensinar também. Mas sempre alguém tem a responsabilidade maior, né? Uma mesa de cirurgia, cada um tem a sua importância no que faz, mas a responsabilidade maior é o médico-chefe de equipe, ele que está ali, que está conduzindo tudo. E a gente às vezes fica. Por isso que eu for muito nesse negócio do bom dia, sabe? Porque essa pessoa que está ali, ela tem uma importância na nossa vida. O cara que está subindo ali para consertar um. É a mesma coisa o cara da energia, né? Da light, sei lá, que passa. Pô, esse cara está aí atrapalhando, não sei o quê, mas quando falta luz na nossa casa, cadê o cara? cadê o cara? Aquele cara que não dá um bom dia quando ele está aí na calçada, pendurado no poste, sei lá. Cada um. Olha, hoje um dos caras mais importantes para mim aqui hoje é um jardineiro, cara. O mato está alto para caramba. Um cara importantíssimo para mim hoje é um cara que sabe podar os arbustos aqui da casa da minha mãe, que virou um mato. Então, acho que a importância ela também estaria ligada à, à necessidade do momento. Se a pia está vazando, não adianta chegar um eletricista na minha casa que, pô, Não, cara, você é um cara importante, tá? Mas o prioritário é o é, encanador, cara, é o encanador que está precisando. é, Então, tem essa coisa assim, o valor do ser humano é uma coisa, para mim, inegável, né? O valor é o mesmo, para mim é o mesmo. Mas, em determinado momento, uma especialidade pode me ajudar mais do que a outra. E depois muda, cara. Depois é, muda. Depois muda. Eu não sei, não tenho dados históricos, mas eu ouvi falar que na guerra as prostitutas receberam até títulos, porque elas tinham assim a capacidade de repovoar um país. é, Então, e depois foram jogadas no ostracismo de novo, deixaram de ter importância. Então, é uma coisa que muda, vai muito do contexto, né? O ser humano é muito assim, descarta pessoas, né? é, Eleva e descarta pessoas também. Então, mas o valor do ser humano, eu acho que é uma coisa inegável, assim. A capacidade, se todos tivessem a mesma possibilidade,
talvez cada um conseguisse mostrar a sua verdadeira capacidade. É. Né? Então, eu lembro do caso de um rapaz que entrou ele era terceiro ano, ele era terceiro, eu era primeiro ano da academia. Quando ele entrou, ele não tinha feito cursinho, não fez nada, ele foi o último a passar no concurso quando ele entrou. E aí, convivendo com as condições iguais com os outros cadetes, já no final do primeiro ano, ele passou a ser o primeiro colocado na turma, cara. Pô, E passou a ser o 01 da turma dele os 4 anos de academia. caraca, pô, que Ou legal. seja, comendo a mesma comida, dormindo nas mesmas condições. Cara, ele mostrou que ele era muito mais inteligente do que todos aqueles. Caramba. Muito legal. Como eu, que eu nunca trabalhei, cara, eu nunca fui obrigado a trabalhar, cara, nunca, nunca. Só É, estudei, assim, só trabalhei quando eu entrei na academia e depois, aí trabalhei. Mas em casa, ter que varrer, ter que não sei o quê, nunca fiz nada, cara. isso aí eu passei. Eu passei. Isso era a casa, os tacos. Tá? Sexta-feira é dia de encerar a casa. Era o meu irmão, né? Um encerava e o outro passava enceradeira. Era dois. Aham, Aí tinha lá, sexta-feira passada quem foi? Aí eles tinham os trocas, assim, né? Sexta-feira passada quem foi? E ficava Ou então, um lavava a louça, outro secava. Que hoje tem aquele negócio de correr prato. Antigamente tinha que pegar o pano de prato e escorrer o secar. prato, secar. Né? Mas é isso, meu amigo. Pô, já chegamos na hora, né, pô? 21h40, é. Então tem que se 20 preparar. minutos para poder lavar o rosto para tirar. Normalmente eu não faço isso, não, mas hoje eu vou fazer seguindo tua reflexão. Eu gostei dessa. Gostou, né? Então tá ótimo, meu amigo. Então estamos aí. Semana que vem, se Valeu, Deus quiser, estamos com mais uma conversa com o Fábio. É valeu, isso Carlos. aí. Um Um abraço, abraço. amigo. Estamos então encerrando mais uma conversa com o Fábio, fazendo uma revisão rápida, como sempre, das maravilhas que foram conversadas hoje, coisa muito importante. Fizemos uma revisão rápida dos assuntos da semana passada e conversamos um tema importantíssimo sobre a humanidade. Será que quando falta comida, a humanidade cai também? Pensa nisso você. A minha já caiu um pouco, não sei se hoje cairia, mas pelo menos eu tenho o dom da empatia, como todos nós temos. Quem tem remorso tem empatia. Quem sabe isso é um outro tema. Falamos sobre a sabedoria das letras de músicas. Tem letras de músicas que estão eternizadas até hoje e fizemos uma homenagem singela à grande e poderosa cantora Tina Turner, um ser humano batalhador, batalhador mesmo, né? E culminamos a nossa conversa maravilhosa, como sempre, com a reflexão se existem pessoas mais importantes que as outras. Onde chegamos à conclusão que o valor do ser humano é inegável, mas às vezes a gente sente mais falta de um determinado profissional do que o outro. Né? Falamos sobre altruísmo e sobre fases da vida. Começamos com fases da vida. Fases da vida. Aproveite cada fase, porque ela vai terminar. Né? E terminando também é a nossa conversa de hoje, a conversa com o Fábio. Quem sabe na semana que vem vamos dar prosseguimento a alguns tópicos. Agora eu estou anotando direitinho tudo que aconteceu na sessão anterior. Então, na próxima sessão, se Deus quiser, quarta-feira que vem, vamos fazer uma revisão mais rápida ainda do que essa e vamos seguir em frente. Seguir em frente, é isso aí, gente. Vamos seguir em frente. Essa é a ideia. E hoje eu vou acertar desligar o gravador na hora certa. A ideia é seguir em frente. Seguir em frente. Por quê? Porque semana que vem, de novo, estamos aqui, eu e você, e eu e o Fábio. Estamos aí, todo mundo. Toda la gente. Valeu! Vamos lá.